Se isso apareceu para você agora, não ignora. Tem coisa que você precisa ouvir mesmo sem querer. Porque, enquanto você tenta seguir sua vida, como se estivesse tudo normal, existe algo acontecendo que você ainda não percebeu. E o pior é que isso vai se repetindo todos os dias. Pequenos sinais, pequenas sensações, pequenos pensamentos, que vão te empurrando devagar para um lugar onde você nunca quis estar. E quando você percebe, já está cansado demais para reagir, já perdeu a vontade, já perdeu a força, e começa a aceitar uma realidade que não era para ser sua. Presta muita atenção nisso agora. Nem todo pensamento que passa na sua mente é seu, nem toda vontade de desistir nasceu de você. Existe uma pressão constante acontecendo silenciosa e invisível, que trabalha justamente quando você está mais frágil, quando você está sozinho, quando você está cansado. Ela entra devagar sem fazer barulho, e vai mudando sua forma de pensar, vai te convencendo que nada vai mudar, que você não vai conseguir, que não vale mais a pena tentar. E quando você acredita nisso, tudo começa a travar. Tudo começa a dar errado. Não porque você não tem capacidade, mas porque você foi convencido a parar. E talvez agora tudo esteja fazendo sentido para você. Talvez você esteja lembrando de momentos recentes, onde você simplesmente perdeu a energia do nada, onde você quis desistir sem motivo claro, onde você sentiu que estava lutando sozinho, mas você não está sozinho. E o fato de você estar ouvindo isso agora já é um sinal de que algo está tentando te acordar, te tirar desse estado, te fazer enxergar o que estava escondido, porque existe algo muito maior preparado para a sua vida, mas que não pode acontecer enquanto você estiver preso nisso. E por isso que tanta coisa tenta te distrair, te atrasar, te fazer duvidar, porque quando você desperta, quando você entende o que está acontecendo, você para de aceitar qualquer coisa, você para de se diminuir, você para de se calar diante do que está te derrubando. E a partir desse momento, tudo começa a mudar. E conforme você começa a perceber isso, algo dentro de você começa a despertar uma consciência diferente, uma força que estava ali o tempo todo, mas que estava abafada por tudo que você vinha sentindo. E aos poucos você vai entendendo que não era falta de capacidade, não era fraqueza, era um peso que foi colocado sobre você de forma silenciosa e que foi crescendo porque nunca tinha sido confrontado, mas agora está sendo. Agora você está enxergando, e quando você enxerga, você para de aceitar, para de concordar com aquilo que estava te limitando. E isso muda completamente a forma como você reage, porque antes você apenas sentia, agora você entende. Antes você apenas aceitava, agora você questiona. E isso começa a quebrar padrões que estavam se repetindo há muito tempo, situações que sempre terminavam do mesmo jeito, pensamentos que sempre te levavam para o mesmo lugar. Tudo isso começa a perder força, porque você não está mais no automático, você está presente, você está consciente. E isso é algo que muita gente nunca alcança, porque é mais fácil continuar vivendo no mesmo ciclo do que encarar o que precisa ser mudado por dentro. Mas você está fazendo diferente agora, mesmo que ainda esteja no começo. Mesmo que ainda exista dúvida, já existe algo novo sendo construído dentro de você. E isso não pode mais ser ignorado. Porque essa mudança interna é o que vai refletir em tudo ao seu redor. Na forma como você pensa, na forma como você age, na forma como você reage às situações. E principalmente, na forma como você se posiciona diante daquilo que antes te derrubava, e a partir daqui você não volta mais para o mesmo lugar de antes. E quanto mais você avança nessa consciência, mais claro tudo começa a ficar dentro de você. Coisas que antes pareciam confusas, agora começam a fazer sentido. Situações que te travavam agora já não têm o mesmo peso, porque você começa a enxergar além daquilo que está na sua frente. Você começa a perceber padrões, começa a entender o que te derrubava,
E principalmente começa a identificar aquilo que tentava te manter no mesmo lugar. E isso muda completamente o jogo, porque quando você identifica, você deixa de ser controlado por isso. Você deixa de reagir da mesma forma e passa a escolher como agir. E essa escolha é o que vai determinar o que acontece a partir de agora. Porque antes você estava sendo levado, agora você está assumindo o controle. Mesmo que ainda existam dificuldades, mesmo que ainda existam momentos de dúvida, existe algo dentro de você que não aceita mais voltar para o estado anterior. E isso vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais presente, cada vez mais firme. E aos poucos aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar, porque não era falta de oportunidade, era falta de posicionamento interno. E agora isso está mudando. Agora você não se cala mais diante do que sente. Você não se entrega mais ao primeiro pensamento negativo que aparece. E isso cria uma força que antes você não tinha. Uma estabilidade que não depende do que acontece fora, mas do que você construiu dentro. E essa é a base que sustenta qualquer mudança real. E a partir daqui, tudo começa a responder de forma diferente. E nesse ponto, algo dentro de você já não é mais o mesmo. Mesmo que por fora ainda pareça tudo igual. Por dentro existe uma mudança acontecendo. Uma firmeza que começa a crescer. Uma clareza que começa a tomar espaço. E isso faz com que você enxergue coisas que antes passavam despercebidas. Atitudes que te faziam mal. Ambientes que te sugavam. Pensamentos que te limitavam. Tudo começa a ficar evidente. E isso pode até incomodar no começo, porque enxergar a verdade exige posicionamento, exige sair do automático, mas ao mesmo tempo traz uma liberdade que você não sentia há muito tempo, porque agora você não está mais perdido dentro da própria mente. Você começa a se encontrar novamente, começa a recuperar partes de você que ficaram para trás, por causa do cansaço, por causa das frustrações, por causa das quedas. E isso vai te fortalecendo, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja em silêncio. Existe uma reconstrução acontecendo dentro de você. E ninguém pode tirar isso de você, porque não veio de fora. E quando nasce dentro, não depende de circunstância, não depende de aprovação, não depende de resultado imediato. Ela simplesmente cresce. E quanto mais você alimenta isso, mais você se afasta daquilo que te travava, mais você se aproxima daquilo que realmente pode viver. E nesse processo você começa a perceber que aquilo que antes parecia um fim, na verdade, era só o início de algo muito maior. E a partir desse momento você começa a perceber algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Uma sensação diferente que não depende mais do que está ao seu redor. Uma paz que começa a surgir, mesmo em meio às incertezas. Uma confiança que não vem de explicação lógica, mas de algo que está sendo fortalecido dentro de você. E isso muda completamente a forma como você encara tudo, porque antes qualquer problema te abalava, qualquer situação tirava sua estabilidade. Mas agora, existe uma base sendo construída, algo que sustenta você mesmo, quando tudo ao redor ainda não mudou. E isso é o que diferencia quem permanece de quem desiste. Porque não é sobre não enfrentar dificuldades, é sobre não se deixar derrubar por elas. E você está chegando nesse nível, mesmo que ainda não esteja perfeito, mesmo que ainda existam momentos difíceis. Existe algo dentro de você que continua, que insiste, que não aceita mais parar. E isso é mais forte do que qualquer coisa que tentou te travar até agora. Porque isso não vem de fora. Não vem de motivação passageira, vem de uma decisão interna, uma decisão silenciosa, mas extremamente poderosa, de não voltar para o mesmo lugar, de não aceitar a mesma realidade, de não se conformar com aquilo que te diminuía. E essa decisão muda tudo, porque a partir dela você começa a agir diferente, pensar diferente, reagir diferente. E isso gera um efeito que você ainda nem consegue medir, mas que já começou e continua crescendo a cada momento que você se mantém firme.
E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um motivo para você ter ouvido cada palavra até esse momento, porque algo dentro de você precisava despertar, precisava entender, precisava sair desse ciclo que vinha se repetindo. E agora você já não é mais o mesmo, porque quem entende não volta a ser como antes. Quem enxerga não aceita mais viver no escuro. E a partir de agora tudo depende de uma decisão sua: continuar do mesmo jeito ou assumir de vez aquilo que você já percebeu, porque a mudança já começou dentro de você, mas ela só continua se você não ignorar isso. Então, guarda isso. Você não chegou até aqui para voltar atrás. Você não suportou tudo que já viveu para continuar no mesmo lugar. Existe algo maior te esperando, mas agora a escolha é sua. E se você sentiu que essa mensagem falou com você de verdade, escreve aqui nos comentários: eu não vou voltar a ser como antes.